Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Os bons padres são odiados ou esquecidos pelo mundo. Diz São Luís Maria Grignon de Montfort: não procure os bons padres entre os famosos e prestigiados. Os bons padres são odiados ou esquecidos pelo mundo. Pobre humanidade, conduzida como ovelhas cegas para o abismo por falsos pastores. Os de seitas heréticas protestantes e ainda muito pior e de gravidade infinitamente maior por falsos pastores dentro da própria Igreja Católica. Santa Catarina de Sena escreveu o seguinte aos bispos maus: não sois flores que lançam perfume, mas mau cheiro que empesta o mundo todo. Fostes escolhidos como anjos terrestres para nos libertar do demônio do inferno, e no entanto quereis o ofício dos demônios. Esta não é cegueira da ignorância, não, porque vós sabeis qual é a verdade. Ah, como sois loucos! Digo-vos isto sem reverência alguma, porque estáis privados da reverência. Ai, insensatos, dignos de 1000 mortes, como cegos não vedes o vosso mal. Diz na Sagrada Escritura: Jesus respondeu: toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Mateus 15, 13 e 14. Certamente existem bons sacerdotes. Deus não pode deixar a Igreja absolutamente sem bons sacerdotes. Mas não os procure na mídia, tocando violão ou fazendo debates em mesas redondas diplomáticas. Os bons sacerdotes não são estimados pela mídia e têm a linguagem que Nosso Senhor recomendou: sim, sim, não, não. Não procure os bons sacerdotes amorenando-se nas praias ou pulando em forrós, que os bons sacerdotes não vão a esses lugares mundanos. Não procure os bons sacerdotes entre os autores, nas livrarias ditas católicas, porque lá só estão publicadas as obras de padres modernistas. Os bons padres estão adorando o Santíssimo de joelho e promovendo horas santas. Estão ouvindo confissões de seus fiéis arrependidos, estão celebrando o santo sacrifício da missa. Não procure os bons padres dando aulas nas faculdades de teologia que se multiplicam por aí. Lá, praticamente, só podem dar aulas padres comprometidos com a heresia modernista. Os bons padres falam simplesmente e não se exibem falando em experiências carismáticas, em crise existencial, nem em quenoses ou em dialética ou praxis. Os bons padres falam da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eles tomam o caminho do Calvário. Não procure os bons padres bancando mocinhos, falando gíria, em grupos de jovens com piercings e moçoilas devotamente decotadas e de minissaia. Os bons padres não fazem força para serem simpáticos e condenam as modas que oferecem a Nosso Senhor, como disse Nossa Senhora em Fátima. Não procure os bons padres entre os que fazem sermões superficiais e ignorantes. Os bons padres falam pouco, falam da verdadeira doutrina católica, rezam muito e estudam. Sobretudo rezam. Os bons padres são amantes da cruz, penitentes e fogem das diversões mundanas. Os bons padres combatem as seitas heréticas, as falsas religiões. São verdadeiros e fiéis discípulos de Jesus, identificados com ele, para escutá-lo e amá-lo e servi-lo. Procure entre os que rezam o terço, quer em suas capelas pobres, ou mesmo andando pelas ruas, e que fazem caridade sem alto-falantes.
que fazem jejum e penitência. É bem difícil hoje encontrar um bom padre. Um padre que seja absolutamente fiel ao ensinamento de 20 séculos da Igreja Católica, que viva, respeite e ensine os dogmas católicos. Procure um sacerdote que se deixe conduzir pelo Espírito Santo, sob a luz do magistério e da tradição da Igreja, expressão do ensino dos sucessores de Pedro e dos apóstolos. Por isso é que o povo está tão afastado de Deus, pois diz a sabedoria popular: Padre Santo, povo piedoso. Padre piedoso, povo bom. Padre bom, povo aceitável. Padre aceitável, povo tíbio. Padre tíbio, povo ruim. Padre ruim, povo corrupto. Padre corrupto, povo péssimo. Hoje devemos andar de terço na mão, rezando a Deus que nos conceda santos sacerdotes. Em 1846, Nossa Senhora apareceu em La Salette a duas crianças, Maximínio e Melanie. Posteriormente, esta aparição teve aprovação da Igreja. É bem famoso aquela parte destas revelações chamada O Segredo de La Salette. Assim começa o segredo. Melanie, o que vou dizer-vos agora não ficará sempre segredo. Podereis publicá-lo em 1858. Os sacerdotes ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas da impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus, sacerdotes, bispos, bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo, finaliza Nossa Senhora. Estas palavras iniciais do segredo foram das que causaram mais polêmica, sobretudo a referência aos maus sacerdotes, que, segundo a Virgem Maria, se tornaram cloacas da impureza. Ora, quando ouvimos a própria hierarquia da Igreja declarando que ninguém mais necessita se converter à única e verdadeira Igreja de Cristo, todos agora podem ficar nas suas seitas e viverem em paz, pois igualmente se salvarão, alcançando o céu, a eternidade de Deus. Dizer abertamente que todos os caminhos levam a Deus, contrariando totalmente a doutrina, o dogma e o magistério da Igreja. Vemos essas profecias claramente sendo realizadas. Em La Salette sobressai, em primeiro lugar, a denúncia do deplorável estado moral do mundo na esfera eclesiástica. Uma decadência tão grave e generalizada que Nosso Senhor e Nossa Senhora parecem como que já não podem mais segurar o justo braço punidor de Deus Pai. Não se ensina mais sobre os novíssimos, ou seja, a realidade dogmática do céu, inferno e purgatório. Aliás, o inferno e o purgatório, confirmados e mostrados por Nossa Senhora, desta vez em sua aparição em Fátima. Não ouvimos mais da maioria esmagadora do clero meditações e sermões invocando o dever de viver na integridade os 10 mandamentos da lei de Deus. Não 1 ou 2, mas os 10 mandamentos, pois se violarmos somente um deles, estaremos condenados por toda a eternidade. Ensinam agora que o inferno não existe, pois o Deus misericordioso não condena ninguém ao inferno. Mas diz a Sagrada Escritura: estai de sobreaviso,
para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas baseadas nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Colossenses 2:8. Castigos se avomulam sobre os maus hierarquias da igreja. E aí destes, se não se converterem. Pois diz Santo Agostinho, essas fortíssimas palavras: o pavimento do inferno é feito da cabeça de bispos e de sacerdotes. A contemplação do oceano de pungentes e constantes ofensas infligidas a Deus por esses maus clérigos e também por maus leigos católicos serve para explicar o tamanho e a extensão das medidas que a justiça divina está obrigada a aplicar sobre os que o ofendem. Novamente em La Salette, ouvimos a Mãe de Deus dizer: a Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra, o sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos. Serão entregues à morte e morte cruel. Vários abandonarão a fé e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas, encontrar-se-ão até bispos. Lembramos também a aparição de Nossa Senhora em Bom Sucesso, no Equador, no ano de 1594, quando disse: os sacerdotes, perdendo a bússola divina, se descuidarão do seu sagrado dever, desviar-se-ão do caminho traçado por Deus para o ministério sacerdotal. Em um momento tão crítico, em que há uma forte sensação de que a igreja é como um navio sem leme, não importa por qual motivo, mais importante do que nunca é estudar a nossa fé, procurar sacerdotes verdadeiramente católicos, dar um forte testemunho da fé. É preciso pôr de lado a causa desta desorientação, porque não perdemos a bússola. Temos a constante tradição da igreja, os ensinamentos doutrinários, os dogmas, os sacramentos, a liturgia de sempre, a moral. O ensinamento católico não muda, simplesmente porque ninguém pode mudá-lo, nem mesmo o Papa. Pois nos ensina a Igreja dizendo: se um futuro Papa ensinar algo contrário à fé, não o sigam. Fonte Papa Pio IX, carta ao Bispo Brisen. Pode a Igreja morrer? Há 50 anos que a Igreja vem sendo flagelada, desfigurada, cuspida, pregada a uma dura cruz. Vem se apagando dela toda a sua beleza, ou seja, toda a manifestação da sua seiva divina, da sua santidade, do seu sacerdócio, dos seus sacramentos. Tudo isso vem sendo demolido, vilipendiado, rebaixado e dessacralizado. A paixão da Igreja nos mostra a esposa de Cristo nua, como Cristo na cruz. A pregação da maioria dos padres já não converte ninguém. A vida sacerdotal e religiosa está muito longe da santidade, tudo se resume numa amálgama, rasteiro e sem vida sobrenatural. Ora, me parece que a intenção hoje consiste em tirar do resto da vida que ainda resta na Igreja. Sobre o aborto, afirma-se que não devemos mais tratar desse assunto, que isso virou uma obsessão. Sobre o adultério, afirma-se que não se deve mais imputar o pecado, podendo comungar os divorciados que vivem em novo casamento. Sobre a família, se afirma que é preciso aceitar essa nova família do mundo moderno, regida pelo divórcio. Sobre os graves pecados contra a natureza, induz a sua prática ao afirmar que um padre não pode julgar o pecado da homossexualidade. O que resta da vida natural da Igreja está desaparecendo, e logo não restará mais nada. É impressionante o vazio dos sermões, oriundos da drástica mudança da doutrina católica operada pelo concílio.
Como o amor individual, personalista, foi colocado no lugar principal, vemos os padres tentando falar sobre o amor e sendo empurrados em sua mediocridade a tratar de modo vulgar o assunto mais sério, a salvação de nossas almas. A solução deste grave erro está no retorno à doutrina perene da Igreja. Está no abandono das falsas filosofias, dos falsos pastores e das doutrinas produzidas por um concílio fundamentado em base pouquíssimo católica. É objetivamente impossível alterar, descartar ou comprometer um só artigo da doutrina da fé. São Tomás de Aquino confirmou que todos os membros da Igreja que obstinadamente descrê uma doutrina da fé perde toda a graça teologal da fé, e mantendo voluntariamente desta maneira um só tipo de opinião, de acordo com sua própria vontade, torna-se um herege. Torna-se uma questão de escândalo, quando aqueles que são os responsáveis pela condução de suas ovelhas ao redil de Deus tratam a doutrina como se não viesse do próprio Deus. Argumentam que a doutrina tem sido até agora controversa e, em seguida, se esforçam para redefini-la, tratando-a como um assunto aberto ao questionamento. Esta é essencialmente uma obra de engano. Mais preocupação surgiu quando os membros da hierarquia da Igreja dizem que não têm intenção de mudar a doutrina da Igreja, mas começam a fazer concessões pastorais aparentemente misericordiosas, mas que na realidade são condenáveis, fazendo secretamente ter o efeito de tornar a doutrina obsoleta. Alterar qualquer ensinamento contido na doutrina objetivamente leva à heresia e à apostasia. Mudar a doutrina ou simplesmente transgredi-la sob o pretexto de fazer uma concessão pastoral ou simplesmente substituí-la com novas leis de tolerância, tudo isso seria cair em heresia. Hoje em dia existe uma generalização e amplo liberalismo radical de compaixão, falsa misericórdia e tolerância excessiva. Mas só o que é verdadeiro pode ser verdadeiramente ministério pastoral. Não pode a misericórdia ser citada como uma alternativa se estiver em oposição à doutrina. A verdade doutrinal nunca pode adaptar-se ao crente ou ao tempo, mas o crente e o tempo devem ser convidados a se adaptar à verdade doutrinária. Um ensinamento novo ou modificado, ou uma concessão que contorna ou altera qualquer artigo de fé, ou apenas uma interpretação diferente da tradição e verdadeira, seria necessariamente herético. Porque não se pode mudar, alterar ou descartar um só ponto de doutrina sem desmontar todo o depósito da fé. Porque quem guardar os preceitos da lei, mas falhar em um só ponto, será culpado de toda ela. Tiago 2,10. A Igreja não pode se adequar a um mundo moderno, nem sua doutrina mudar para se tornar inclusiva, a fim de agradar a outras denominações, falsas religiões, seitas e modismos. Não se pode fazer concessões pastorais heréticas, manuseando a doutrina sagrada. Parece cada vez mais que está em curso uma desorientação diabólica intencional na doutrina da Igreja. E não se pode aceitá-la, nem muito menos segui-la. Portanto, fujamos dos lobos vestidos com pele de cordeiro, dos falsos pastores, pelo bem de nossas almas e pela nossa salvação. O falso pastor, que traria mentiras e enganos, levando a Igreja ao cisma profetizado. São Paulo, o grande apóstolo, falando aos bispos e clero em Éfeso, Atos 20, 28, 30, disse: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue.
Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Na noite mais sagrada da história da humanidade, quando o Filho de Deus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, a serpente estava lá, sussurrando no ouvido de Judas Iscariotes. Diz a Sagrada Escritura: entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Lucas 22, 3. A pergunta que desmascara toda a infidelidade de um sacerdote, aquela que mostra qual caminho ele está trilhando, é a seguinte: contra o que ele luta? Um padre pode lutar contra coisas corretas, contra o pecado dentro dele mesmo, para que o seu rebanho combata o pecado real e concreto e que almeje a vida eterna, contra a heresia, a apostasia, contra a destruição litúrgica, pois é necessário que os sacerdotes compreendam que também os fiéis, que destruindo a Santa Missa se destrói inevitavelmente a fé católica. Por isso, deve-se lutar pela preservação e divulgação da missa de sempre. Os bons padres também lutam contra a falta de sacralidade, de modéstia, contra o sexo desregrado, a fornicação e tudo o mais que prejudica a Igreja e a salvação dos fiéis. Este padre luta o bom combate. Um padre também pode ser omisso, não lutar contra nada, bancando o bom moço. É o chamado padre politicamente correto. Trata-se de uma máscara negativa, pois demonstra que ele está mais interessado em agradar aos homens que a Deus. É motivado pelo respeito humano e pela vaidade. Um padre não existe para fazer show, mas somente para agradar a Deus. Esse tipo de padre é uma tragédia, posto que é um covarde. O terceiro tipo é o mais perigoso, o mau sacerdote. Ele luta contra as coisas boas e santas em favor daquilo que é mau e profano. Ele se diz a favor dos pobres, mas luta contra a adoração ao Santíssimo Sacramento e contra os fiéis que rezam o terço. Permite todo tipo de abuso litúrgico, mas combate quem deseja comungar de joelhos e na boca. É o primeiro a atacar as mulheres piedosas que usam véu, ao mesmo tempo que nada faz em relação às mulheres que chegam às celebrações vulgarmente vestidas. Ora, esse tipo de padre não trabalha para Deus. Está dentro da Igreja, trabalhando contra ela e contra Deus. Portanto, é preciso ter cuidado com as palavras bonitas. É necessário atentar para o que se combate, pois é isso que mostra a verdadeira agenda que está sendo cumprida. São as ações que determinam o lado que se está na guerra. Contemplar as atitudes dos apóstolos é uma outra forma de discernimento, pois de todos os escolhidos, um traiu Jesus, fez o serviço do inimigo de forma explícita, outro o negou, outros fugiram, e tão somente um ficou aos pés da cruz. Esses mesmos caminhos podem ser escolhidos e trilhados pelos maus padres, seja arrependendo-se como Pedro, persistindo no erro como Judas, abandonando Jesus como muitos ou permanecendo fiel como João. São escolhas possíveis. A Igreja sempre admitiu que seus papas, seus bispos, seus padres são homens pecadores, com as almas em perigo. Portanto, é dever de cada fiel rezar pelo clero. Meu caro, há que escolher. Entre um padre de sacristia e um padre de baile e de praia, fico com o primeiro. Entre um padre de batina e outro de bermudas, fico com o primeiro. Entre um padre de oração e um padre de comício, fico com o primeiro. Clero significa separado. Os padres foram separados do povo por Deus.
Pio XII, já em meados do século XX, condenou os chamados padres operários que se misturaram tanto ao povo que ficaram comunistas. Um padre misturado ao povo, no sentido que essa expressão tem hoje, perde sua identidade sacerdotal. Por isso, ele não dá exemplo de vida sacerdotal. Jesus, cercado pela multidão, se retirava constantemente para orar na solidão do deserto ou da montanha. E os apóstolos, pregando sempre a todos, se retiravam à solidão para orar. Ser padre de sacristia e de oração não significa não ter boas obras. Dom Bosco e São João Maria Vianney eram padres de profunda vida de oração que atuaram enormemente em favor do povo fiel, sem abandonar a vida de oração, sem se fantasiarem de padres modernos. São Afonso Maria de Ligório fez um apostolado monumental e jamais se misturou ao povo, perdendo a sua identidade sacerdotal. A Igreja necessita de sacerdotes realmente sólidos, santos, de grande profundidade espiritual, não ativistas sociais, nem funcionários do sagrado, senão verdadeiros discípulos de Jesus, que o sigam carregando com sua cruz todos os dias. Sacerdotes de sólida virtude, com o coração posto em Deus e consagrados ao serviço desinteressado pela conversão e salvação de seus fiéis, os preparando para combater as heresias modernistas deste mundo entregue literalmente ao demônio. Diz a Sagrada Escritura: Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. O ofício de um bom pastor não é outro senão guiar as suas ovelhas para bons pastos e defendê-las contra os lobos. Cada vez que vê as suas ovelhas assaltadas pelo lobo infernal e essas lhe bradam por socorro, logo acode a defendê-las e a combater por elas. Vivemos em tempos sombrios e perigosos em que a nossa fé e moral estão sendo atacadas e reprimidas em todos os lugares, das formas mais sinistras e dentro da própria Igreja. São Paulo nos alertou em sua primeira carta a Timóteo: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos maliciosos, falsas doutrinas de demônios, seduzidos por mentirosos. 1 Timóteo 4:1. Devemos estar alertas para os sinais dos tempos que foram preditos na Bíblia, incluindo o livro do Apocalipse e profecias marianas confiáveis. A profecia católica sólida indica que o tempo de grande batalha predita nas Escrituras, a ser realizado nos últimos tempos, está na verdade diante de nós nos dias de hoje. Não deixemos que as falsas doutrinas de falsos pastores nos sejam impostas, mesmo se formos acusados falsamente de falsa tolerância, de falta de compaixão, falta de amor, falta de respeito pelos direitos humanos, de caridade ou de sermos injustamente qualificados de legalistas e moralistas. Declarou o arcebispo francês Marcel Lefebvre em uma homilia proferida em Lille, em 29 de agosto de 1976. Não somos contra ninguém. Não somos destacamentos. Não desejamos mal a ninguém. Queremos somente que nos deixem professar nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, nos expulsam de nossas igrejas. Expulsam esses pobres padres que dizem que a missa tradicional, pela qual todos os nossos santos e nossas santas foram santificados, Santa Joana d'Arc, o Santo Cura d'Ars, Santa Teresa do Menino Jesus. E é por isso que não estamos no cisma. Somos os continuadores da Igreja Católica. São aqueles que fazem as novidades que estão no cisma. Nós continuamos a tradição, e é por isso que devemos confiar. Não devemos nos desesperar. Mesmo diante da situação atual, devemos manter nossa fé
manter nossos sacramentos, apoiados sobre 20 séculos de tradição, apoiados sobre 20 séculos de santidade da Igreja, de fé da Igreja. Alguns jornalistas me perguntaram por vezes: Monsenhor, o senhor se sente isolado? De modo algum, de modo algum. Não me sinto isolado. Estou com 20 séculos de Igreja. Estou com todos os santos do céu. Finalizou o arcebispo. Que Jesus nos abra os olhos para qualquer engano possível ou mentiras que nos são apresentadas com meias-verdades ou com ambiguidade. E que o Senhor não permita que qualquer líder falso nos arraste ao erro e ao engano. Não obstante o que venha a acontecer, a Igreja Católica de Jesus Cristo permanecerá intacta, mesmo se houver apenas um remanescente. Jesus prometeu que a verdade nunca pode mudar ou ser derrotada. A palavra, como nos deu a Escritura, e a tradição não pode mudar. A íntegra verdade divina da fé, entregue a nós, na forma de doutrina sagrada, é sabedoria acima da sabedoria humana, e só se entende e aceitam por um profundo, autêntico temor de Deus. É dever dos sacerdotes, bispos e do próprio Papa chamar os fiéis à obediência da fé, na verdade plena da doutrina contida na Sagrada Escritura e na tradição. Devem permanecer firmes naquilo que foi confiado a nós por Cristo e seus apóstolos, ou seja, o depósito integral da fé que há na doutrina sagrada. 1 Timóteo 6:20. Não nos resta senão o esforço de sermos bons católicos. De outro modo, somos uns fracassados. E assim é. Senhor, dai-nos sacerdotes. Senhor, dai-nos sacerdotes. Senhor, dai-nos muitos santos sacerdotes. Muito do que vai acontecer na Igreja, nestes tempos, foi previsto. E nós sabemos que Deus permite essas abominações por um bom motivo. A Igreja, como Cristo, sofrerá a paixão, crucificação e morte, e só então entrará em sua ressurreição em uma nova era de paz. E nós sabemos que não haverá derrota para os fiéis que permanecerem firmes na fé e defenderem a verdade, que é a palavra de Deus, mesmo na adversidade, na heresia, na apostasia e no cisma. Rezemos pelo clero. Rezemos muito por nosso pobre clero, que é, apesar de tudo, constituído por sacerdotes de Cristo, marcados com o selo sacerdotal em suas almas. Rezemos pelo clero. Que tenhamos a alegria de ver padres e bispos católicos e que deem vossas vidas e vossas almas na luta pela doutrina, pelos sacramentos, pela fé, pelo santo sacrifício da missa e pela salvação de nossas almas. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.